foram 5 anos, assim, de ralação. Vivendo de música. Vivendo de música, de arte e disso. Era tipo uma economia meio de bicos, assim, né? Então, se tinha um barzinho, eu tocava. É mais fácil você seguir um roteiro pronto do que Exato. ser você mesmo, gente. É muito cruel a realidade. Exatamente, assim. E é isso, assim, quando se é você mesmo e você é de peito aberto, autêntico no mundo, tem sempre aquela... Hoje, eu optei por ser um artista independente, né? Assim, então, por... ter controle da minha carreira, poder cuidar de todos os aspectos da minha carreira, mas eu não sou... E nesse estúdio que você tá montando agora com... Como é o nome dele? Renato. Desculpa, com o Renato. Como vai funcionar? Você já tem outros artistas também? Hoje a gente tá, como eu disse, assim, a gente tem focado bastante... E aí, gente, eu sou a Sara. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Desconto. E hoje eu tô aqui com o Rafael Roma. Se apresente pro pessoal de casa, para eles te conhecerem um pouquinho melhor. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, se você estiver por aí nos assistindo às 3 da manhã. Como a Sara disse, eu sou o Rafael Roma, sou artista da música e também empresário. E tem uma trajetória bem longa. Por onde você quer que eu comece, Sara? A gente quer saber de toda essa trajetória. Vamos contar lá do início da parte da música. Como que você se interessou por isso? Eu comecei a tocar quando eu tinha 9 anos de idade, né? Eu era bem pequenininho, assim, muito influenciado pelo meu irmão e pelo meu tio, que tocavam violão. E eu sempre fui um menino muito disciplinado, assim, apesar de rebelde, assim, comunicativo, muito disciplinado. Então, quando eu peguei pra estudar violão, eu peguei de verdade, assim. Então, comecei a tocar violão, estudava e ficava horas a fio depois da escola estudando. Voltava da escola e ficava estudando, assim, um tempão. E passei dos meus 9 aos meus 14 anos, basicamente estudando violão e guitarra, assim, de maneira... E isso era um sonho que você tinha pra foco na vida? Total, assim, era o que eu sempre quis ser, assim, era ser músico, ser artista, trabalhar com isso. Ainda não tinha muita dimensão da realidade, o que era isso de fato, mas era muito dedicado e estudava bastante. E nessas andanças, assim, né, comecei a tocar nos primeiros festivais da escola, receber os primeiros reconhecimentos, assim, e comecei a observar em mim o que eu sentia quando eu descia do palco e todo mundo vinha falar comigo. Falou, pô, cara, você é bom, hein? Você é um baita músico. Quando as pessoas iam falar com a minha mãe, é muito deliciosa, assim, né? Então iam falar com a minha mãe e falavam, poxa, seu filho, ele é incrível, ele é um fenômeno, assim. E foi muito interessante lidar com essa questão de ser um menino prodígio, entre aspas, ou de ter um reconhecimento de um trabalho artístico que eu fazia logo no começo, porque ele me gerou duas coisas, né? Primeiro, me gerou uma vontade de ter mais daquilo. Então, como é que eu recebia mais reconhecimento e tinha mais daquilo? Era muito novo, assim, sabe, Sara? E por outro lado, e isso eu só consigo enxergar hoje, depois de muito trabalho, muita autoobservação, muita terapia, que isso me gerou uma certa arrogância, em certo sentido, sabe? Porque eu pegava o violão na escola e começava a tocar, as pessoas se agrupavam, eu descia do palco, as pessoas vinham conversar comigo. E aí, os projetos musicais e artísticos que eu me envolvia lá naquela idade me davam um certo sentido de arrogância que eu me achava mesmo, assim, sabe? E hoje eu não tenho vergonha de falar sobre isso, que é uma coisa que eu fui identificando e aprendendo. Porque depois, quando eu levei isso para minha vida profissional na música, que já ia lá com os meus 15, 16 anos, onde eu comecei a tocar nos barzinhos, com as primeiras bandas, eu comecei a ver como que isso, de certa forma, me atrapalhava, sabe? Porque assim. você tinha aquele reconhecimento como base, e aí você foi pra rua e ficou meio sem saber. E eu lembro até hoje, assim, a primeira vez que eu vim pra São Paulo, que eu vim muito novo pra cá, eu sou do interior, né, de Bragança Paulista, e aí quando eu vim pra São Paulo, e lá eu me achava, eu era o músico, eu era o tal, e a hora que eu cheguei aqui em São Paulo, que eu vi que a régua era muito mais lá em cima, que eu vi que não era ninguém, isso começou a me causar certo incômodo, sabe? Então eu falava, pô, peraí, eu chegava, tocava nas rodas, eu era chamado por um artista pra contribuir numa música, num álbum, enfim, num projeto, num trabalho, e eu via que eu não era tudo aquilo que as pessoas lá de Bragança me diziam, ou que, na verdade, eu achava que eu era, assim, sabe? Então, isso foi um primeiro choque muito grande, que é a vida profissional de um artista, né? Primeiro que ela é um constante processo de aprendizado, e segundo que, pô, precisa de muita humildade, assim, sabe? Sim. Que é uma parada que... tem muito talento envolvido, obviamente. A gente sabe que existem muitas pessoas talentosas, mas é uma jornada de longuíssimo prazo, assim, sabe? E você nunca pode se colocar numa posição que você pode ser o melhor daquilo ou se achar o melhor naquilo. Independente da sua qualidade musical ou da sua desenvoltura técnica,
o trabalho de um artista ele é muito mais complexo que isso, né? E aí nessas andanças eu acabei tocando com muita gente aqui em São Paulo, viajei com a minha banda de rock autoral na época, toquei no Brasil todo, viajei com uma banda de rock instrumental aqui de São Paulo, pela Europa, fiz uma turnê grande na Europa, viajei por 11 países, trabalhei com companhia de teatro, com companhia de dança e tentei me virar como artista aqui, sabe? Como músico e como artista. Só que a verdade, assim, é que eu nunca consegui, naquela época, encontrar uma sustentabilidade financeira para o que eu fazia. Então, eu ralava. Dividi o apartamento com mais 7 caras naquela época, assim, tipo... Nossa, muita gente. Muita gente, aquele corre, eu moleque, fazia faculdade de música, conservatório, e ralando pra caramba, e eu me senti desesperado, assim, num dado momento que eu falava, nossa, eu trabalho, faço, enfim, com toda a minha ingenuidade também na época, e não tô conseguindo pagar minhas contas, assim, sabe? Não tô conseguindo me desenvolver como artista, assim, porque eu não tinha essa sustentabilidade financeira que me dava tranquilidade para poder criar, para poder trabalhar. E eu não tinha sacado isso na época, mas eu me desiludi muito da música nesse processo, por mais que ela tenha me trazido muitas conexões, muitos aprendizados, muitas viagens e experiências, e decidi empreender em tecnologia, né? E eu decidi empreender em tecnologia, todo mundo me pergunta, assim, né, por conta da minha trajetória empreendedora, por que eu decidi empreender, né? Porque é um caminho mais difícil, né? E a resposta mais honesta e mais sincera é porque, na verdade, eu não passava em nenhuma entrevista de emprego. A real era essa, assim, depois que eu saí da faculdade, assim, eu tava na faculdade do música, eu lembro que eu fui fazer entrevista de estágio em rádio, entrevista de... tentar mesmo situações de emprego real, carteira assinada, assim, e, eu não passava em nenhuma, assim, eu não sei o que acontecia, assim, eu não era aprovado em nenhum processo seletivo, era muito louco. E aí eu resolvi, eu falei, pá, então vou ter que empreender, né? Vou ter que fazer meu próprio negócio, começar a empreender em tecnologia. Empreendi, quebrei a cara uma primeira vez, fali a minha primeira empresa, a minha primeira startup. E aí fundei uma segunda startup que se chamava Refinaria de Dados. E essa sua trajetória durou quanto tempo até você formar a sua startup? Da primeira para a segunda ou da música para... Da sua música para... Olha, eu fundei a minha primeira startup em 2013. Eu mudei para São Paulo para começar a trabalhar com música profissionalmente em 2007. Então foram 5 anos, assim, de ralação. Vivendo de música. Vivendo de música, de arte e disso. Era tipo uma economia meio de bicos, assim, né? Então se tinha um barzinho eu tocava, se tinha uma peça de teatro eu tocava, se tinha que compor uma trilha sonora eu compunha, se tinha que carregar caixa, enrolar cabo, eu carregava caixa, enrolava cabo. Então fazia um pouquinho de tudo, assim. Fiquei 5 anos vivendo esse processo. Até migrar para tecnologia e fundar a minha primeira startup. E é muito frustrante, né? Também você ter essa realidade de música, viver a vida inteira com aquilo, querer trabalhar com aquilo e entender, poxa, não tá dando conta, não tem como pagar as minhas contas, eu preciso voltar pra rua, voltar pra algum trabalho. Como foi pra sua cabeça esse tempo de você fundar a sua empresa? Você acha que, você quis largar a música de vez ou você falou, não, agora eu só vou focar aqui por 1 minuto e eu ainda vou conquistar a música? Nossa, muito boa essa pergunta, porque, na verdade, quando eu larguei a música, pra mim, eu tinha largado pra sempre. Nossa. Foi uma desilusão completa, assim, tanto que num dado momento, assim, da minha vida empreendedora em tecnologia, eu não tinha mais nem violão em casa. E era um troço impensável. Pensa que eu te contei minha história. Desde os 9 anos eu tô grudado no violão. E não era assim, eu tocava um pouquinho de violão. Eu lembro que na escola, lá pra... Era toda uma dedicação, né? Não, total. Era assim, na 5ª série, eu lembro que eu desenhava... Sabe nos fichários? Lembra dos fichários? Não sei se existe fichário hoje em dia. Deve existir. Existe. Agora tem aqueles inteligentes. O velho falando, né? Na minha época, tem o fichário, né? E aí eu lembro que eu desenhava, sabe a escala, assim, do violão, da guitarra? E enquanto a professora de português estava dando aula, eu ficava dedilhando as escalas, assim, pra ficar memorizando os movimentos mecânicos. Então era uma coisa, assim, sabe? Não era uma paixãozinha, assim. Era um amor mesmo, assim. E num dado momento acontece isso, de me desiludir de um tanto e de falar, não sei se isso é pra mim, assim. E não sei se isso é pra mim, eu acho que tinha tanto um viés de, será que eu aguento emocionalmente e financeiramente esse processo de viver assim, dado o meu contexto familiar e de vida que, não tinha um apoio pra poder fazer só isso. E o quanto também eu descobri nesse processo que, na verdade, eu
eu tinha uma ambição e uma vontade de prosperar financeiramente. Foi Sim. uma parada que eu saquei aí também, assim, sabe? Falei, pô, peraí, eu tenho vontade de ganhar uma grana, de enriquecer, Sim, de ficar todo bem, de mundo. dar condições melhores pra minha Sim. mãe, pra minha família, sabe? Então também saquei isso nesse processo, mas em dado momento achei que não voltaria pra música, assim. Voltar pra música, na verdade, foi algo que levou depois que eu vendi a minha startup, né? E que eu fiz o que se chama de exit, né? Que é a saída do empreendedor da startup depois que ele vende para uma grande empresa. O que ele construiu demorou cerca de 2 anos até eu voltar pra música, assim. Nossa, Eu e realmente nesse tempo briguei você com a ficou música. fazendo o quê? Nesse meio tempo, depois que eu vendi a startup, aí eu fiz um pouco de tudo. Nossa, eu experimentei um pouco de tudo, assim. Porque eu achei que eu tinha me aposentado, né? Assim, tive essa ilusão, essa lógica, assim. Então, enquanto eu cumpria um pouco das minhas horas ali com a empresa que eu tinha negociado a venda, eu também investi em outras startups, né? Então, assim, tive um processo de virar investidor, né? De Sim. apostar em outras empresas, em empreendedores. E aí fiz um pouco de tudo, assim, sabe? Fui viver, assim, desde jardinagem, cozinha, fui me meter Testar um pouco de tudo pra Exato. descobrir. Exato, assim, fui experimentar coisas, assim, sabe? Até pensei em empreender de novo, assim, mas eu via que não era que nada me satisfazia, assim, mas é muito louco isso, porque quem é artista tem um negócio, assim, sabe? Tem uma coisa que te inquieta e te incomoda e fala... Porque ser artista é um estilo de vida, né? É quase que não é uma escolha, eu diria, assim, sabe? É quase que é uma coisa que é mais forte do que nós, assim. Não é uma coisa que você fala, vou escolher ser artista e... Porque é difícil pra caramba, assim. Até porque você também tentou outros viés e voltou para aquele momento. E a coisa parecia que me chamava ali. Eu lembro do que eu sentia, assim, sabe? Quando eu ouvia uma música, quando eu me relacionava e via alguns amigos das antigas no palco tocando, como que aquilo me mexia. E naturalmente tinha um processo de ego envolvido no qual eu falava, que vontadinha de estar ali de novo no palco, sabe? Sim. Porque como empreendedor você vive momentos de palco, a hora que você faz um pitch, a hora que você se apresenta, a hora que você vende a sua ideia para uma grande plateia, tal. Existem esses momentos. E eu sentia a mesma coisa que eu sentia no palco lá quando eu era molequinho, assim, sabe? Mas é uma outra relação, sabe? Assim, e eu olhava para aquilo e sentia mesmo certas coisas em mim que me tocavam. Eu falava, eu preciso voltar para fazer isso. Num primeiro momento, voltei muito num viés de provar para mim mesmo e para os outros que eu era capaz de fazer isso. Mas hoje, assim, eu já me vejo que não tem outra alternativa de vida para mim hoje a não ser artista, assim, sabe? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E esse recorte que você perguntou, né? Como foi minha relação com a música nesse meio tempo? Hoje é um absurdo eu ter ficado afastado. Falando, nossa, como é que eu consegui viver sem música durante esse tempo que eu empreendi? Porque não foi pouco. Eu empreendi em 2013, quebrei a minha primeira empresa em 2015 para 2016. 2017 fundei minha segunda startup e aí vendi ela em 2021. Ou seja, foram 8 anos vivendo... Sim. Entre aspas, sem música, sem trabalhar com música, sem compor, sem tocar, sabe? Eu fico pensando, muito louco, assim, como é que eu consegui, sabe? Sim. Do ponto de vista analítico, psicanalítico, eu entendo o que isso causou em mim, as amarras que isso me causou, sabe? O jeito que eu me bloqueei, as camadas que eu criei. Alguns traumas que agora você tá tendo que quebrar quanto a isso. Exato, exatamente. Nossa, a gente foi longe já. Profundo, né? Pois é. Mas só pra te contar um pouco dessa trajetória, assim, né? E aí pra chegar num lugar hoje, assim, onde, a música me escolheu e eu escolhi ela. E isso não faz o processo ser mais fácil. Porque também a escolha de ser artista, ela nunca vai ser uma escolha fácil, na minha opinião. E do que eu converso com outros artistas. Mas hoje eu consigo ter condições emocionais, financeiras para sustentar uma jornada de longo prazo e para poder afirmar com um pouco mais de tranquilidade no peito de que eu vou morrer fazendo isso, sabe? Uhum. Então isso foi um baita aprendizado, uma baita escola, assim.
Então, a sua volta pra música foi realmente você se conectar com ela novamente. Você testou ali outras coisas, outros viés, não se encaixou e falou, vou voltar pra música. Ou você foi se reconectando? Como foi isso? Eu acho que foi como eu te disse, assim, eu acho que foi um primeiro processo de experimentar novamente. E de experimentar num outro lugar, né? Porque até então na música eu tinha trabalhado muito para outros projetos, para outras pessoas, né? E agora na música eu tô muito no lugar de ser o autor e ser o protagonista. E é muito diferente estar nesse lugar também, né? E então eu acho que foi um processo de redescoberta e tem sido um processo de iniciar em algo que eu ainda, na verdade, nunca fiz. Que por mais que eu tenha tido uma relação com a música e com a arte, como eu te contei, quando mais novo, esse lugar que eu ocupo hoje, ele é bastante diferente, assim. Bastante diferente. E como carreiras artísticas, carreiras e vidas no geral, não tem padrões, mas não tem receita, né? Isso é uma coisa muito louca, assim, porque ainda mais na economia hoje, né, digital, como ela se distribui, como as pessoas se manifestam, né, enquanto nos ambientes digitais, assim, eu acho que tem uma questão de padrões de coisas que funcionam, né? Então, muitas pessoas falam, pô, como se tornar um influenciador, um criador de conteúdo. Existem padrões de comunicação que funcionam para todos, mas o desenvolvimento de uma carreira e a estruturação de uma carreira criativa, ela não tem receita. Ela é muito particular da vida de cada um, porque você traz a sua essência, a sua história, os seus traumas, como você falou, as coisas que só você consegue colocar para o mundo. Então é um processo também de limpar certas camadas e de encontrar certas essências que é muito fácil, né? Tem muita gente que fala assim, pô, mas cara, nas redes sociais, sabe qual que é a chave? É a autenticidade, Sim. é só ser você mesmo. Você fala, cara, mas ser eu mesmo é difícil pra caralho, entendeu? É mais fácil você seguir um roteiro pronto do que ser você mesmo, gente. É muito cruel a realidade. Exatamente, assim. E é isso, assim, quando se é você mesmo e você é de peito aberto, autêntico no mundo, tem sempre aquele medo que é, e se as pessoas não gostarem de quem eu sou, saca? O medo da rejeição é gigantesco. As evidências que a gente tem nesse processo, elas são muito rápidas hoje, né? Então, pô, se eu faço um texto, peito aberto, ou gravo um vídeo, peito aberto, chorando, ou me emocionando, ou colocando uma coisa pra fora, e aquilo não gera evidências de que aquilo repercutiu em mais pessoas, ou seja, tô falando aqui de comentários, likes, engajamento, como é que aquilo ressoa em mim, saca? E muita gente não sabe lidar. Pô, eu tenho certeza que não, assim, né? E não é à toa que a gente vive, não só do ponto de vista de quem consome, mas de quem produz quadros de depressão, de ansiedade, de complicações, assim, psicológicas e mentais, por conta da dificuldade da gente ter que lidar com isso e de muitas vezes não conseguir ter tempo para processar e acessar certas coisas, porque, poxa vida, às vezes se desenvolver do ponto de vista criativo e de comunicação leva muito tempo, para a gente entender quem que a gente é, o que a gente quer colocar no mundo, leva um baita tempo nesse processo. Só que se eu experimento uma coisa, coloco na rua e não tenho o reconhecimento que eu gostaria instantâneo e rápido, aquilo pode abalar e pode destruir uma carreira, né? Então é uma coisa, enfim, difícil, complexa, mas também é como a coisa tá posta hoje, assim. E não é à toa que também tem muito influencer que agora vem pautando também esse assunto do que a internet causou na mente deles, de estar sempre ali, sempre mostrando tudo, sempre tentando ser um personagem diferente, e o que isso causou na vida deles, no dia a dia, o impacto social também do público deles é muito grande. Muita gente está fazendo agora vídeos falando sobre. E como é que tá sendo isso? Assim, eu confesso que eu não acompanhei muito esse processo da galera abrindo essa outra camada, assim. Como é que tem sido, assim? Então, o pessoal tá mais falando mesmo sobre os problemas mentais que a internet causou, né? Então, acho que essa parte que a gente acabou de conversar, de ser você mesmo, descobrir como que você vai se colocar no mundo, é a maior chave para você conseguir se jogar na internet também. Porque é muito difícil você lidar com a sua realidade e é isso que eles estão pautando agora nos vídeos. Tem muito influenciador que tá jogando a realidade da internet. Até porque trabalhar como influenciador e como criador de conteúdo, ela virou uma carreira de desejo, né? Sim. Então, acho também... Só que é algo muito novo. Então, assim, a gente, obviamente, historicamente é muito novo e muito recente. A gente já tem vários e vários casos de pessoas que hoje são
seniores, por assim dizer, né? Mas já tem uma trajetória como criador de conteúdo, mas a verdade é que como carreira, como ofício, é tudo muito recente, assim. E aí tem muita gente nova mesmo, assim, né? Pergunto pro meu filho, por exemplo, muitas das profissões que ele quer ter, ainda tem, às vezes, o jogador de futebol por causa do amiguinho. Sim. Mas ele olha, por exemplo, para minha companheira que trabalha com criação de conteúdo nos ambientes digitais. E ele fala, eu quero trabalhar com a Tami, né? Que é o nome dela. Inclusive, beijo pra minha esposa. Então, é muito louco isso, né? Porque, assim, você fala, pô, mas será que ele tá preparado para lidar com essa realidade? Assim, então, eu fico feliz. Eu não sabia que tinha essa galera já falando sobre isso, sobre os impactos desse... não só do consumo, mas de quem produz também, né? E do que isso gera, assim. O impacto de quem consome também é gigantesco, mas eu acho que quem tá produzindo ali, que fica vulnerável na internet, eu acho que é muito mais difícil. E até a questão do seu filho, né? Hoje em dia, a criança tem essa visão lúdica de um mundo, de que aquilo é perfeito e vai dar sucesso, vai dar tudo certo, até que vem a frustração. Pois é. Porque às vezes é num vídeo que você acaba estourando, mas e quando você não consegue mais? Então, e é doido, né? Porque se a gente for pensar assim, estourar ou viralizar, não é sobre ter uma carreira como pessoa criativa, ou como criador de conteúdo, artista da música, como no meu caso, ou se você é um cineasta, enfim. Depende da linguagem que você... Até porque as criatividades são muitas, né? E você fala... Bom, pensar que a sua métrica de sucesso, ela tá necessariamente relacionada a algo que você muitas vezes não vai nem entender por que teve a repercussão que teve, e você tenta se ancorar. Eu tenho muitos papos com criadores de conteúdo justamente sobre isso, que se perdem nesse vórtice, sabe? Que é, estoura um vídeo, e aí isso dá uma baita repercussão, e sai, sei lá, às vezes de 1.000 seguidores para 80 mil, porque teve um vídeo lá que bateu 4, 5, 6 milhões de visualizações. E aí o criador de conteúdo, que por essência é um ser criativo, acho que como toda pessoa, né? Assim, existe uma essência criativa em todo ser humano, na minha forma de ver o mundo, se coloca num lugar que é, como é que eu repito isso? E a verdade é que é uma baita cilada, né? Tentar repetir... Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Então, assim, e a hora que você se coloca num lugar onde você tenta repetir algo que tem muito a ver com timing, tem a ver com um aspecto de sorte até, em certo sentido, no bom sentido da palavra sorte, sabe? Tipo, você falou de um vídeo, de repente um react no momento certo, num timing certo, que caiu no gosto da galera e aquilo andou por motivos que você nunca vai saber de verdade. Por mais que existam os gurus da internet que ensinam, mas a verdade é que a gente não tem domínio sobre todas as variáveis. E quando você fala do mundo criativo, na minha opinião, é muito menos sobre encontrar padrões de viralização e muito mais de encontrar caminhos para você sustentar no longo prazo a sua carreira. Sim. E é muito diferente isso, porque uma coisa não é sobre um vídeo que eu posto e que flopa, é sobre como que eu me mantenho postando vídeos por 80 anos. Sim. É uma mudança de paradigma muito grande, assim. E aí eu fico pensando, conversando com a galera que é mais nova do que eu, assim, por isso que me gerou curiosidade isso que você falou, de pessoas olhando e falando sobre isso, assim, porque eu falo, pô, é sobre isso, assim, sabe? É sobre criar condições e contexto para que a gente dê saúde para as pessoas continuarem fazendo isso, para que as pessoas criativas continuem produzindo conteúdo, e não para que a gente mate elas financeira ou psicologicamente de angústia, de depressão, de ansiedade, ou porque acabou a grana, porque os vídeos não andam mais como andavam antes. Mas como é que a gente faz alguém que se descobriu e se entendeu criativo continuar fazendo isso? Sabe? Nossa, eu nem sei porque que a gente chegou nesse papo, eu me perdi agora. Mas é que a gente foi bem fundo, né, também no assunto, eu também estava pensando sobre isso. Mas vamos voltar então para o viés da sua carreira. Esse processo criativo, esse mesmo que a gente estava falando agora também de internet. Como foi para você? Você sempre compôs as suas músicas? Como que funciona? Eu sempre gostei de compor e de escrever. Nas bandas que eu tive, eu sempre participei muito desses processos de composição, processos criativos. Nas trilhas sonoras, assim, seja para teatro, cinema ou dança, sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. Sempre tive muita desenvoltura. E também num outro lugar, assim, de reconhecimento e de trabalho com arrogância que eu tive, de entender que, pô, por mais que eu tivesse um viés criativo de composição legal, eu não era o melhor do mundo. Então, num primeiro momento, eu compus muito sozinho. Então, as minhas canções. E aí, depois eu fui encontrando parceiros
e parceiras que me deram condições de evoluir o meu trabalho e dar voz ao Rafa como artista, mas que me ajudassem a compor mais canções de qualidade cada vez melhor. Então, hoje mesmo eu tô muito num processo de compor com mais pessoas, assim. Tenho tido uma baita sorte, um baita privilégio, assim, de estar junto de outros compositores e compositoras que são talentosíssimos, assim, e tenho percebido que tem evoluído, me ajudado a evoluir muito o meu trabalho como compositor e como artista, sabe? Então, hoje eu tô num momento de trabalhar muito em parceria, trabalhar com outros compositores, da MPB, da nova MPB, do pop, tem muita gente talentosa e que enfrentam os mesmos problemas de criatividade que a gente estava falando agora há pouco. Mas ao mesmo tempo que tem me conectado assim e tem me feito dar voz a coisas que é muito louco isso, né? Que às vezes alguém... É como nascem as ideias, assim. Às vezes você tá compondo algo com alguém, seja numa troca, num diálogo, ou seja na elaboração de uma canção, na composição de uma música, que você quer dizer algo, mas o seu mecanismo, a sua linguagem não consegue. Sim. E que o outro consegue dar voz àquilo, assim, sabe? Eu lembro numa última sessão de composição que a gente teve recentemente, que saíram músicas lindíssimas, assim, inclusive que eu em breve vou começar a produzi-las, que é com a turma do Deco, da Bandotelo, com o Jeff, com o Dodge, uma galera super, super legal. Assim. E eu lembro nessa sessão de composição da gente estar lá, né, naquele trabalho ali de encontrar as melhores palavras para as melhores melodias e de eu ter uma palavra na minha cabeça e que o Deco, que é esse parceiro, vai lá e fala mais rápido do que eu a palavra que estava na minha cabeça, sabe? Num processo que você fala, meu, como que se explica isso num processo criativo? É uma troca de ideias sensacional. Total, né? Assim, total. Então, tenho migrado um pouco, Sara, desse processo de ser... Tenho entendido muito isso na arte também, que a arte, ela é um movimento coletivo, né? E o trabalho de criar, por mais que ele tenha muita solidão, né? No sentido de que você sente muitas coisas sozinho, você passa por muitos momentos onde é você com você mesmo. No final do dia, é muito sobre as pessoas com quem você se conecta. E aí eu falo não só de compositores e compositoras, mas também de produtores, produtoras, outros artistas. É um trabalho sobre com quem você se conecta e o que surge a partir daquela conexão, assim, sabe? O que se dá a partir daquele trabalho. Uma troca de sentimentos ali também. E dessa troca aparecem as obras, aparecem as coisas que emocionam e que tocam. Assim. Então hoje eu verdadeiramente não acredito que o processo criativo ele é um processo individual. Por mais que existe a individualidade, mas o processo criativo ele não é individual. Assim, a gente é sempre um remix, né, assim, das coisas que a gente vive, das coisas que a gente experiencia. E quando esse remix, ele tá em collab com alguém, isso ganha muita potência. Sim. E você acha que a sua música, ela passa isso, os seus sentimentos também, o que você sente no seu dia a dia? Eu acho que a busca é essa. Né? A busca é que as músicas e as canções, elas tragam significado e sentido para momentos de vida que eu tenha passado, mas que também quem escuta consiga se relacionar com aquilo e consiga ser atravessado por aquilo e que aquilo dê voz a coisas que as pessoas muitas vezes nem conseguem dizer. Acho que essa é a capacidade da arte e principalmente das músicas, né? E das canções especificamente, mas falando da canção em si, que é... Pô, você já parou pra se perguntar por que uma canção te pega, assim? Por que algo te toca num momento da sua vida, assim? É aquela virada de chave de transformar o sentimento em palavras, né? E a palavra, quando ela é aliada à melodia, ela ganha um poder de dizer coisas que só dizendo não são possíveis. Então, você dizer, às vezes, que você ama alguém, ou você dizer poeticamente que você ama alguém, ou você dizer poeticamente, melodicamente que você ama alguém, tem uma outra coloratura, assim, sabe? Tem um outro gradiente de sentimentos. E o mais legal é isso, que às vezes a gente nem sabe explicar por quê. Por que uma melodia nos emociona? Por que aquela palavra, com aquela melodia, bate na gente de um jeito que você fala, nossa, por que isso tá me tocando tanto nesse momento da minha vida? Assim, né? Então, acho que hoje eu sempre busco escrever e falar coisas que sejam reais para mim e que me toquem, porque eu acho que tem que partir de uma experiência que seja real e verdadeira
para quem escreve ou para quem vai cantar Sim. aquilo, que também tem esse fenômeno que é, às vezes não sou eu que escrevo. Hoje, uma das músicas com mais plays no Spotify do Caetano Veloso é uma música que não foi ele que escreveu, mas que ele conseguiu interpretar de forma genial e que aquilo fez muito mais sentido na voz dele. E por isso que aquilo chegou em tantas pessoas, né? Eu acredito muito nisso, assim, né? Não existe essa lógica de, pô, essa música tocou mais porque ela é mais comercial, ou porque tinha mais dinheiro, ou deu mais views. Eu sempre gosto de dizer assim, que o que todo mundo chama de algoritmo, eu chamo de pessoas. Se uma música conecta mais pessoas e ela tem o suporte certo para que as pessoas recebam ela e possam se conectar com ela, e ela verdadeiramente comunica algo, ela vai caminhar por si só, assim, sabe? Então, muitas vezes, não é o processo de composição e de criação, mas é um processo de interpretação que ele também é criativo. Né? Então, capturar esses momentos e dar voz a esses momentos onde a gente consiga traduzir aquele milissegundo, aquele instante onde algo ganha significado na sua vida, é algo que eu entendo que a música tem como poder. Esses dias eu vi um vídeo do Tó Brandileone, que é é um grande produtor musical que eu admiro muito, assim, e que ele é um dos membros daquela banda Cinco a Seco, né? E ele, nas reflexões dele, assim, ele tem falado muito sobre essa questão do poder da música. E lá ele fala sobre um encontro que ele tem com uma pessoa na rua, em situação de rua, e ele tava com uma camiseta do Mama África, do Chico César, né? E ele tava caminhando assim na rua, e aí o cara tá vindo na direção dele, assim, uma pessoa em situação de rua, e aponta pra ele e começa a cantar Mama África, a minha mãe, e aquilo gerou uma conexão, porque ele tava com... Olha a força que essa música tem, assim, sabe? Olha a força do que hoje se chama de um hit ou de um viral, que era o que a gente tá falando. Mas olha uma força que atravessa gerações, atravessa estratos sociais, atravessa lugares que a gente nem... Conecta pessoas. Que é do indizível, né? Que você fala, como é que isso se dá? Como é que se dá esse processo? Como é que o Chico César conseguiu capturar isso de uma forma simples e singela? Mas que é isso? É a aliança de uma letra que diz muito sobre muitos, com uma melodia que conecta muitos ouvidos e muitos corações e que até hoje faz com que pessoas se reconheçam. E a parte de melodia das suas músicas, é você quem trabalha sozinho nelas? Alguém ajuda você a produzir também? O processo de construção de melodia na canção, para mim, ele acontece muito junto com a letra, assim, né? Então, eu não consigo separar muito o trabalho de desenvolver uma melodia para depois pôr uma letra, assim. Normalmente a coisa acontece meio junto, assim, sabe? Então, eu vou cantarolando uma coisa que já vai vindo algumas palavras e aquilo já vai dando algum sentido para alguma coisa, assim, né? Eu já tentei várias vezes, assim, fazer o processo inverso, mas para mim não funciona, que é... Pô, eu tenho um tema, sei lá, eu quero escrever sobre vida na estrada. E aí eu tenho esse tema e vou escrever sobre esse tema. Eu tenho um norte, tenho uma direção, tenho um imaginário, mas pelo menos as canções que eu participei e que hoje eu trabalho, assim, as que mais me atravessam têm esse processo um pouco mais espontâneo de uma coisa na letra vai surgindo com um tema e que a coisa vai acontecendo e se dá ali. E eu acho que o papel do produtor na hora de transformar aquela canção em uma música, né, em um fonograma, é um papel fundamental nesse sentido, assim, também, que é o que você perguntou, né? Pô, você tem uma ajuda, assim, nesse sentido de melodia, de construção? Eu acho que eu tenho muitas ajudas, assim, porque às vezes, para você construir aquela mensagem, alguém precisa olhar de fora e falar, sabe? Pô, e se for por aqui, assim, sabe? E se a gente sugerir algo assim? Às vezes é uma mudança de melodia, às vezes é a troca de uma palavra, às vezes é uma articulação de uma frase, assim, sabe? Que dizia a mesma coisa na mesma melodia, mas o respiro que você dá e a forma como você coloca o ritmo naquilo muda, sabe? De uma forma que toca mais as pessoas. Por isso que é bom também os artistas. Tem muito artista que acaba soltando algumas prévias. Eu acho que também é por isso. Para ver como que o público vai aceitar, como que vai ser jogada a música. Acho isso bem interessante. E hoje em dia, você é sozinho na música? Você trilha sua carreira solo? Como é? Hoje eu optei por ser um artista independente, né? Assim, então, por... ter controle da minha carreira, poder cuidar de todos os aspectos da minha carreira.
Mas eu não sou sozinho, assim, né? Sim. Eu tenho parceiros, tenho o meu sócio hoje, que é o Renato, e que a partir da minha carreira e a partir da vocação que ele tem também, tanto como empreendedor, como produtor musical e como criador de conteúdo, que ele é um criador de conteúdo genial, assim, no YouTube. Eu sempre falo isso pra ele, às vezes ele fala, não é bem assim. Eu falo, cara, é muito bom o que você faz. E não é à toa que é bom que tá chegando em mais pessoas, é Sim. aquilo que a gente tava falando, assim. Às vezes leva mais tempo do que a gente gostaria, mas quando você tá criando algo com consistência e com Sim. sustância, a coisa, ela chega. Em algum momento ela chega. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas a coisa, ela chega, né? E aí juntos a gente resolveu também criar uma gravadora e uma estrutura para trabalhar a minha carreira artística, mas também para dar oportunidade para outros projetos e para outros artistas que estejam na mesma situação que nós nos encontramos, assim, sabe? Então, tenho buscado trabalhar com diferentes produtores, tenho conhecido pessoas maravilhosas nesse processo, assim, acho que é um grande privilégio, assim, poder me conectar com pessoas hoje. Eu sou muito, muito, muito grato, assim, por isso, por hoje poder ter o privilégio de poder me conectar com pessoas e de ter a tranquilidade de poder desenvolver certos projetos e certos trabalhos com algumas dessas pessoas. E hoje a gente, de alguma forma, também tem essa sementinha com a Reverso, que é a nossa gravadora, de poder dar estrutura para que outros Rafaéis possam acontecer, assim, sabe? E não que eu tenha acontecido ainda, que eu tô muito no começo, assim, sabe? Tá tudo Mas acho muito que no passar início. sua mensagem desse impacto que você sofreu e continuar a luta também. De entender um pouco, sabe, essas coisas que a gente ventilou hoje no papo, assim, pô, não é uma jornada de curto prazo. Sim. Ser artista hoje, ontem mesmo eu tava conversando com os meninos, né, da 48K, que são grandes parceiros hoje, que é o Raul e o Melo, que são produtores geniais, assim. E eu tava conversando ontem mesmo com eles, assim, a gente tava falando muito sobre isso, assim, né, sobre... Hoje, o artista, ele tem muito mais a ver com o atleta do que com aquele craque, sabe? O que a gente quer dizer com isso? Assim, Curioso. Antigamente, a gente tinha muito aquela figura do craque no futebol, né? Então, era o Romário, o Ronaldinho Gaúcho, aquela coisa assim, que era aquela estrela, mas não ia muito pro treino, sabe? Ia pras noitadas e fazia farra mas daí chegava na hora do jogo, ele brilhava. Sim. E na música e na arte, esse paralelo, ele era verdadeiro também, sabe? Então, pô, você tinha um artista ali que era o boêmio, que era o completo caos, e que por conta desse talento e de como a indústria estava estruturada, quando encontrava o processo, que podia vir de uma gravadora, de uma produtora, de um empresário, de uma empresária, a coisa florescia. E o artista podia continuar sendo esse tipo de artista, que era o artista do talento, né, do caos e da coisa completamente, enfim. No mundo de hoje, a gente entende que não existe mais espaço para esses talentos, porque como a coisa é cada vez mais de visão de longo prazo e de sustentação e de sustentabilidade no processo, a gente precisa de mais atletas na música também, que são pessoas que vão se colocar em condições de saúde física, mental e financeira para poder percorrer uma jornada de longo prazo. Então, assim, como é que a gente vai percorrer uma jornada de longo prazo, onde isso que a gente estava falando, de repente um conteúdo, seja qual ele for, um filme, uma música, um conteúdo em qualquer plataforma que a gente gera, né? Ele vai encontrar o seu público e o seu lugar, e que isso pode levar, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos, se o artista que está por trás daquilo e que está dando voz àquilo não se cuida. É que é muito difícil você manter uma constância disso e também gerenciar você, sua cabeça, sua vida pessoal. Exato, assim, sabe? Então, se você não tem um autocuidado próprio... autocuidado próprio é ótimo, né? Autocuidado é óbvio que é próprio, né? Mas, enfim. Se você não tem um autocuidado, se você não se observa e não se cuida e não entende que, pô, essa é uma jornada de longo prazo, vai dar trabalho, vai ser sofrido e vai exigir muito de você e do seu esforço, como é que você pode florescer e dar espaço, assim, sabe? Então, hoje, de verdade, assim, isso é uma opinião, tá? E opinião é sempre muito individual. Pode ter gente que discorde. Mas eu acredito mais, cada vez, nesse tipo de artista. Num artista que ele é mais consistente, que ele tem mais visão de longo prazo, que ele faz as coisas com profissionalismo, sabe? Que ele trabalha, e não aquele que é o
É óbvio que sempre tem um parafuso solto, né? Assim, eu acho que todo mundo que trabalha com criatividade também tem que ter um fio desencapado, que é alguma coisa que você conecta, que você fala, meu, isso aqui... Não é que eu tô dizendo que tem que todo mundo ser certinho Não, mas ver as coisas diferentes. Tem essa sensibilidade, mas que exige um preparo e um condicionamento que ele tem a ver com isso, assim. Tem a ver muito mais com uma corrida de longo prazo e com uma visão de longo prazo. E no longo prazo você precisa se cuidar. Sabe? Não é à toa que os ídolos da MPB hoje, que estão com seus 80 anos de idade, obviamente com alguns com mais vigor físico, outros com menos vigor físico, mas que eles conseguem fazer show até hoje, né? Como é que o Gil consegue fazer show até hoje? Sim, em turnê até hoje, agora é pra ser de encerramento, né? Mas... Pois é. Mas, pô, você vê a voz do Caetano, sabe? Você vê a Bethânia. Você vê os nossos ídolos tiveram uma constância ali. E que se cuidaram nesse processo. Não tem como não ter se cuidado, assim, né? Nesse processo, para poder levar isso à perpetuidade. Então, eu acredito muito nisso, assim, hoje, nesse tipo de artista. E eu acho que se a gente encontra artistas que têm que estão dispostos a isso, e obviamente tem essa sensibilidade, o que eu chamo desse fio desencapado, que é muitas vezes um olhar sensível para as situações do mundo, né? Então, às vezes ele não se encaixa em uma situação, não é porque a pessoa... É porque, na verdade, ela está olhando para o mundo por uma outra ótica, por uma ótica do sensível. Mas se você consegue aliar isso a uma constância e uma estrutura de autocuidado e de perseverança e de profissionalismo, nossa, eu acho que é bem... É que assim, eu tô falando como se fosse uma fórmula fácil. Não é fácil encontrar tudo isso em si, né? E nas outras pessoas. Mas eu acho que é um caminho possível, nesse caso. E no mundo de hoje, como as coisas estão estruturadas. Hoje em dia eu acho que, de certa forma, se manter saudável e tentar conciliar tudo isso está sendo muito difícil. E tá aí muitos artistas também que acabam seguindo aquele mesmo viés de ir lá, estourar e sumir. Porque aí não sabe lidar muito bem, não consegue nunca mais expressar também o que sente numa letra, numa melodia, e acaba caindo, gente. É muito complicada essa parte de lidar com música, essa parte criativa também. E que é importante também dar esse espaço, né? Sim. Acho que a gente tem o fenômeno do João, por exemplo, agora, que ele tá se permitindo ter esse espaço. De ter um gap, de falar, eu preciso voltar para me entender, para me reconectar, para olhar para certas coisas. Eu acho isso belíssimo, assim, sabe? E, de novo, tá vendo? Isso tem a ver com uma jornada de longo prazo. Assim, imagina uma situação como essa, que é o que você disse. Um artista que estoura uma música ou que tem uma sorte, de novo, no bom sentido da palavra sorte, de que as suas primeiras produções artísticas da sua obra ganhem muita visibilidade e ele não tá estruturado para isso muitas vezes, isso já não é uma jornada de longo prazo, né? De novo, ele já tá, é isso que você disse, acaba se excluindo, acaba falando, talvez isso não seja para mim, acho que eu não quero ter que lidar com isso, sabe? Então, acho que esses momentos de respiro também são importantes para encontrar a sustentabilidade e o que você quer continuar dizendo para o mundo, assim, né? Um autoconhecimento seu, né? Para você conseguir passar adiante. Total. E nesse estúdio que você tá montando agora com... Como é o nome dele? Renato. Desculpa, com o Renato. Como vai funcionar? Você já tem outros artistas também? Hoje a gente tá, como eu disse, assim, a gente tem focado bastante nos aprendizados que a minha própria carreira tem me trazido. Tem nos trazido, né? Então a gente tem aproveitado muito esse processo para aprender muita coisa e para se conectar com pessoas também, assim, que nos ensinem, que nos ajudem a percorrer certos caminhos, né? E aqui não é sobre pegar atalhos, mas é sobre aprender rápido mesmo. Sim. Tanto eu como ele, a gente vem de um mundo de startups, né? Por mais que a gente tenha esse lugar com a arte, a gente vem do mundo de, qual que é o aprendizado que eu crio aqui nesse processo? Então, a gente sempre fala isso, a gente fala, qual que é o aprendizado que a gente quer colher agora? Então, a gente tem aproveitado muito a minha carreira e os projetos que a gente tem se envolvido para aprender muito e para entender como é que a gente pode, de repente, replicar isso para novos projetos e para novos artistas, assim. Então, hoje a gente tem buscado novos artistas para poder começar a replicar esses aprendizados que a gente tem tido, né? Para dar essa estrutura que a gente tem criado para que novos projetos, novas pessoas floresçam e desenvolvam, né, a sua
a sua vocação artística. Então, assim, já fica o convite aqui, quem se conectar com isso, assim, né, de alguma forma, quem se ressoar em você, manda uma mensagem pra gente, assim, vamos conversar, que a gente tem, de fato, procurado outras pessoas e outros artistas, assim, para poder trabalhar. Que legal, gente. Vocês estão vendo que o canal aí tá aberto. Vamos trocar uma ideia. Pessoal, vem, senta e quem sabe a gente lança um novo sucesso, né? É isso aí. E sobre o seu EP. Que eu sei agora você vai lançar um EP também. Conta pra gente um pouquinho sobre o que ele fala, quantas faixas ele tem. Esse EP, ele se chama Tudo é Tanto. E ele fala sobre a intensidade da vida. E as canções, elas retratam momentos, assim, e de alguma forma capturam momentos onde a gente lida de forma muito intensa com a vida. Eu sou um cara muito intenso, assim, né? Então, sempre vou para as coisas de forma muito intensa, muito apaixonada, né? Tanto que não à toa uma das canções se chama Apaixonite Aguda, que é uma brincadeira e um retrato de alguém que se apaixona e se percebe nesse processo de se apaixonar pela coisa e como isso às vezes esse processo de se apaixonar é idiota, sabe? Assim, no sentido de que você fala, meu, cara, como é que eu tô me caindo nessa de novo, assim, sabe? Então, o EP, ele vai trazer 4 canções que foram produzidas no Midas Studios, né? E eles tiveram a direção artística do Fernando Prado e a ajuda também do Rick Bonadio. E teve a produção ali do Sérgio Foad e do Fernando Degino, assim, que são 2 produtores muito, muito Nomes legais. Em peso, né, Sim. no trabalho. E eles encerram essa primeira fase da minha carreira artística, assim, sabe? Então eu entrego nesse EP muito do que eu aprendi, do que eu vivi, da minha forma intensa de me relacionar com a vida e dessa minha nova fase como artista, assim, sabe? E ele vai ser lançado agora em novembro, no dia 24 de novembro. Então, eu já quero convidar todo mundo também para escutar, para se conectar com as músicas. E aí, o futuro tá por aí também, né? Que você já percebeu que eu não consigo ficar muito parado, então já tem coisa nova vindo, assim, tal. Mas é evolução, né? É evolução. Aí você vai chegar lá onde você almeja tanto também com a sua música. Que no final do dia é sobre conectar e sobre encontrar mais pessoas, assim, poder ser um pouco porta-voz e tradutor e canal, né, para tudo isso que se sente, muitas vezes não se sabe dizer, mas também é sobre o meu processo de poder continuar fazendo isso, né? Acho que é um pouco a aliança dessas duas coisas. Eu quero tanto chegar em muitas pessoas, mas ao mesmo tempo eu preciso que isso seja respeitando, me cuidando, me amando nesse processo. É aquele processo você, né? O seu cuidado que a gente estava falando, que é muito importante. Muito importante, assim. Então, acho que tem sido viver um pouco dessa experiência. Então, acho que não só a minha... Retomando o papo, né? Da minha carreira pequenininho lá e das coisas que eu aprendi como músico prodígio arrogante me ensinaram e das frustrações que eu tive, das lições que eu aprendi e das vergonhas que eu passei por causa disso. E também da minha carreira empreendedora, que me ensinou uma porrada de outra coisa. E agora voltando de peito aberto e de cara limpa para colocar no mundo um pouco de quem eu sou, né? E esperar que isso ressoe em mais pessoas. Então, com esse processo de autocuidado e de visão de longo prazo, eu espero continuar fazendo isso até eu morrer. E desse seu EP, essas canções que você vai lançar agora, qual você acha que o público vai se identificar mais? Nossa, essa é uma ótima pergunta, hein? E ela é comprometedora, né? Então... Porque... É a visão do artista, né? Depois a gente vê a visão do público quando sair. Porque também eu acho que as músicas dizem muito sobre momentos, sabe? E eu acho que nesse momento que eu tô agora, tem uma canção que eu vou lançar ela em parceria com um grande amigo meu, que é um artista, assim, e um comunicador, assim, brilhante, que ela se chama Mi Hermano, né? Que eu fiz uma brincadeira, assim, com o espanhol, né? Do meu irmão, Mi Hermano. Mas é uma música que fala sobre irmandade e sobre o amor entre homens. E o carinho entre homens, que nesse caso não tem nada a ver com uma questão sexual ou de desejo, mas que tem a ver com um companheirismo. Sim. De você ter alguém ali junto, não se sentir sozinho, uma rede de apoio. E como eu vejo, como isso é difícil pros homens, assim, sabe?
como em certo sentido também o machismo, por obviamente ter colocado as mulheres numa situação muito pior, né, assim, do que os homens na relação que se faz, em como a coisa foi estruturada, do machismo estrutural, e que também provoca nos homens certas situações e certas coisas de, você não conseguir muitas vezes dar um abraço no seu amigo, dizer que ama um amigo. Como frágil também essa Exato. parte de sentimento. Exato, assim, sabe? Então essa música que chama Minha Irmã, ela fala sobre isso, ela fala sobre dizer eu te amo para um amigo, sabe? Isso independente da orientação sexual que se tenha, mas de você conseguir trocar um carinho com um amigo e de ter essa relação de companheirismo pura e genuína. Então, de novo, não sei se é a que o público vai mais se conectar, mas pensando no momento que eu vivo e na forma como eu enxergo as coisas, eu acho que é uma música que pode ressoar em mais pessoas, assim, sabe? Uma música sobre o carinho entre irmãos. Eu achei muito legal a ideia dessa música, porque muita gente tem esse bloqueio mesmo. Esse bloqueio é muito difícil de você quebrar e é legal você passar isso na música para que a pessoa entenda de uma forma mais tranquila e poder também se soltar e passar adiante o que você falou ali naquele momento. E é isso, assim, às vezes dá condições de alguém... lembra aquele papo que a gente teve, né, de a música ser um instrumento para eu dizer algo que eu não consigo dizer. Então, se essa música, alguma pessoa que morre de vontade de dar um carinho para um amigo, para um irmão, para um parceiro, para alguém que é muito importante na vida, mas não consegue isso por algum bloqueio social, pelo machismo estrutural que ele faz parte, pelas coisas que lhe impuseram na vida, que isso seja veículo, sabe? Para que essa pessoa consiga dizer algo. Então, se isso acontecer, eu vou estar muito feliz, assim, se essa música conseguir ser mensagem para alguém que queira dizer eu te amo para um outro homem e não consiga, possa falar isso de maneira através da música. Adorei a ideia. Parabéns pelo projeto. Eu acho que o pessoal de casa vai ficar bem ansioso já, né, para esse lançamento. Tomara, tem tantas outras coisas legais, Sara. Tem uma outra música, cara, a última música que fecha o EP, essa história eu conto ela rapidamente, mas acho que vale a pena. Sempre que eu conto, todo mundo fica curioso para ouvir, assim, que é essa música, eu acordei com ela na minha cabeça e eu tava tendo um sonho de que eu tava no meu velório. E aí eu tava assistindo o meu velório como espírito e eu não conseguia ir embora. Então eu olhava o meu velório, olhava meus amigos, meus familiares naquela situação e eu não conseguia me desprender do meu corpo. Então eu não conseguia ir embora. E aí eu via toda aquela situação, isso tudo em sonho, né? E eu via toda aquela situação, e aí um amigo meu pega o violão, forma uma roda e começa a entoar uma melodia, uma canção. E essa melodia, essa canção, me dá condições como espírito de conseguir ir para o mundo espiritual. Nossa. De conseguir me desprender do meu corpo. E aí eu acordei com essa canção na cabeça. Então ela começa tipo, se eu fosse um marinheiro navegando pelo mar. Então ela conta a história de alguém que está conseguindo se despedir. Nesse caso, do mundo físico, assim. Ela tem uma parada, assim, ela tem uma coisa que chama Outra Vez, né? Que fala sobre o desprendimento de um ciclo. Imagina, sei lá, né? É muito louco isso. Imagina quando a gente morre. É independente da sua crença religiosa, mas... Sim, eu acho que seja muito duro também colocar isso em palavras. E aí quando você morre, o que é, né? É um recomeço? Mas é um encerramento de um ciclo. Acho que isso ninguém tem dúvida, né? Independente da sua crença religiosa ou espiritual. Quando você morre, você está encerrando um ciclo. De um corpo, né? De uma vivência, de uma história. E para alguns, na minha concepção de vida e no meu entendimento, você está recomeçando um outro ciclo. Para alguns, não. E a música, ela tenta retratar esse sutil momento, assim, sabe? Então, fala sobre despedida e sobre recomeço, mas a metáfora poética aqui é sobre a morte, assim, né? É muito louco, assim, porque... Sim, muito legal essa ideia que você passou para o público também, para entender um pouquinho mais o que você sentiu escrevendo essa letra. Muito interessante essa ideia. E, Rafa, eu tenho uma pergunta. Como que foi que você... Aí, agora voltando para a sua parte de startup, tá? Como foi que você teve essa ideia? Como foi que você foi atrás disso? Claro, você não conseguia passar nos trabalhos, ok, mas teve algum direcionamento? Você estudou, quem sabe, algum mercado específico?
Você diz do ponto de vista de startups, Como você iniciou ela? a que deu certo ou a que deu errado? Por que deu errado? Porque basicamente, assim, de maneira muito simples, né? Assim, eu infelizmente não tinha condições, assim, de conhecimento mesmo para lidar com aquele primeiro ciclo. E não consegui desenvolver um modelo de negócio que fosse sustentável. Sim. Simples, assim, não teve muito segredo em relação a isso, né? Por que deu errado? Ou seja, o dinheiro acabou, a gente não conseguiu fazer daquilo um negócio que fosse sustentável, e aí, por isso, a coisa morreu. Agora, eu sempre tive uma característica, assim, de... até tem um movimento, assim, né, que o antropofagismo fala sobre isso, assim, nesse momento onde você... que é o movimento do início do século XX, né, cultural brasileiro, que fala sobre você comer certas pessoas no sentido de você poder se apropriar de outros conhecimentos e de outras coisas. E eu sempre tive essa capacidade. Um grande amigo meu falou assim, cara, você é muito esponja, você tem uma capacidade de se colocar em situações, em lugares, absorver aquilo muito rápido e colocar aquilo muito rápido aquilo em prática, assim. Então, eu acho que eu tive seria difícil até nomear assim, a quantidade de mentores, mentoras que eu tive na minha vida e que me ajudaram no meu processo empreendedor e a quantidade de livro que eu li, assim, mas sem dúvida eu aprendi muito com muita gente, assim, sabe? Eu acho que não foi, de novo, não foi uma trajetória Mas foi um insight só. seu que você teve um direcionamento ali. Eu acho que não vem de um lugar da... É muito louco, assim, falar sobre isso. É a primeira vez que eu vou falar, assim, dessa forma sobre isso, né? Raciocinando novamente sobre isso. Porque não é sobre a ideia genial que eu tive. E o sucesso da minha startup diz muito mais sobre o mecanismo que eu encontrei para me manter com tesão durante o processo até chegar lá. Faz sentido isso? Faz sentido, mas... Assim, não, é menos sobre a ideia. Ou seja, assim, a solução que você pensou foi um insight genial que você viu de um livro, uma ideia que você... Não. Eu acho que teve muito mais a ver assim, ok, eu tinha clareza de algo que eu queria resolver no mundo e de uma solução, um propósito, mas a chave tinha muito mais a ver e eu vejo que me fez ganhar o jogo, com como que eu me mantive com tesão durante o processo, com energia para fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso diz muito mais sobre o encaixe problema-solução. Sim. Sabe? Assim, é muito menos sobre a ideia, é muito mais sobre o motor que... É a sua trajetória, né? É importante isso. E eu acho que as pessoas que, de certa forma, me ajudaram nesse sentido foram fundamentais porque elas me mantiveram engajados no processo. Acho que não tem nada pior no mundo do que pessoas que desestimulam outras pessoas a fazerem coisas, sabe? Eu não sei, assim, eu tenho uma característica que sempre que alguém me conta uma ideia, me conta algo, eu sou a pessoa que, por mais absurdo que aquilo pareça no primeiro momento, eu vou colocar energia para aquilo florescer, aquilo acontecer, a pessoa continuar com tesão pensando naquilo, sabe? Acho tão, para usar o contrário da palavra tesão aqui, acho tão broxante alguém que joga água no chope de outra pessoa, sabe? Alguém que te conta uma ideia mó animada e fala assim... Aí a pessoa vai lá e começa a colocar um monte de defeito, um monte de coisa. Eu acho que cada solução é um problema, Eu acho que isso é tão tóxico pro processo criativo. E ter uma ideia, fundar uma empresa também é um processo criativo, assim, sabe? E diz muito mais sobre como é que se você se mantém engajado e querendo continuar fazendo aquilo, porque aquilo vai dar errado, vai mudar. A ideia pode ser que mude de rota, que você descubra outra coisa. Mas você precisa se manter engajado fazendo aquilo. Porque na hora que você perde a vontade de fazer, aí acabou. Aí acabou, assim. Então, eu acho que eu sou muito grato, assim, pelas pessoas que me mantiveram engajado fazendo o que eu fiz. Porque eu acho que isso diz muito mais sobre o resultado que eu tive na startup do que, óbvio, também teve o componente, né? A refinaria de dados. A gente falava sobre inteligência artificial antes desse boom da inteligência artificial. Sim. A gente conseguiu endereçar uma solução importante para o mercado. Mas eu acho que a refinaria de dados tinha muito mais a ver com essa energia que a gente conseguia continuar pulsando para continuar resolvendo os problemas dentro de uma coisa que a gente achava interessante. Então, acho que Cara, que legal. Desculpa a pergunta também, né, em questão, mas é porque eu queria entender o que você sentiu, como que foi ali o momento em que você começou mesmo, para depois você voltar para sua música, só pra gente entender essas duas versões de você. Tá. E agora, então, como todo mundo já sabe, estão convidados a ouvir o seu EP. Qual é a data de lançamento? Dia 24 de novembro.
Aí, gente, anotem, chamem ele aí também, deem um feedback do que vocês acharam e também troquem uma ideia, que eu acho que isso é muito importante para a música continuar fluindo. Essa é uma coisa maravilhosa que você falou agora, Sara. Eu peço para você que tá me assistindo agora, para que se de alguma forma o que eu te falei ou as músicas que eu escrevo te tocam, que você me escreva mesmo de verdade, assim, eu vou ter o maior carinho, o maior prazer em trocar ideias com você, porque é sobre conversas, é sobre abrir pontos de diálogo e pontos de conversa, sabe? Então, acho que mais importante do que tudo, eu tô muito aberto nesse momento que eu tô como artista hoje, de ser impactado por pessoas como você mesmo, assim, que estão assistindo, de falar, pô, deixa eu mandar uma mensagem pro Rafa, deixa eu sugerir algo pra ele, deixa eu falar sobre a música dele, mesmo que seja falar mal. Às vezes eu recebo um comentário no meu Instagram, assim, sobre uma música, né, que divulgo, uma pessoa falando mal, assim, nossa, que porcaria de voz. Eu falo, putz, cara, deixa eu abrir um diálogo com essa pessoa. Sim. Deixa eu conversar com ela. Porque, cara, é muito louco pensar isso, né? Alguém vai lá, uma pessoa que você não conhece, você vai lá se dar o trabalho de comentar alguém. Não, pensa isso, Sara, assim, você não conhece a pessoa, passa lá na sua tela. Fala assim, vou xingar essa pessoa. Você abre lá, você fala, meu, esse cidadão tem alguma coisa que ele precisa me dizer. Eu tenho que entender de onde vem isso, assim, sabe? Pra mim isso é um processo muito louco, assim. De não deixar isso... Isso daí é psicanálise pura. Total, assim, meu. Porque você fala, meu, isso não sou eu. Isso diz mais sobre a pessoa realmente que tá me falando isso. Mas, pra não alongar muito a história, assim, né, que a gente já tá quase 1 hora de bate-papo, só queria convidar você mesmo, assim, pra me acompanhar nessa jornada, assim, tá junto, assim, eu vou abrir tudo sobre o processo, vou construir tudo, né, com muito cuidado, com muito carinho, e se de alguma forma isso te atravessar, abre uma mensagem, não custa nada, dá um play também, não custa nada, e me diz o que você achou, o que você sentiu. Vou ficar muito feliz. É isso, gente. Muito obrigada, Rafa, por estar aqui hoje com a gente. Também contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, inspirando outras pessoas que querem começar aí no mundo. Será um prazer receber você aqui de novo. Obrigado, Sara. Obrigado pelo convite. Obrigado ao pessoal da Desconto também que me convidou aqui. E contem comigo para o que precisar. Perfeito. Obrigada, Rafa. Valeu.